Gente, se vocês buscarem aí no Google, vocês vão achar diversos exemplos de roda da vida, tá? Normalmente elas 8 áreas da vida, e a ideia é que a gente, de certa forma, utilize essa ferramenta como estratégia para entender como que a pessoa está em cada uma dessas áreas, tá? Normalmente as áreas avaliadas é saúde, carreira, área financeira, dinheiro, né? Família, amizade, espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade aqui é mais sob o ponto de vista não religioso, mas da questão de como que a pessoa está na questão da espiritualidade, relacionamento amoroso e hobby, tá? Então, em geral, são essas 8 áreas que são avaliadas, mas como é que eu aplico essa tal roda da vida, né? Quando e como, né? Como eu falei, em geral, nas primeiras consultas, é importante que você estabeleça aí um processo e também você pode utilizar como follow-up. E até utilizar como comparativo. Fez a primeira roda da vida, fez a segunda roda da vida, junta as duas e mostra para ele entender qual é o processo de evolução. Em geral, gente, é transformador. As pessoas fazem uma avaliação muito positiva aí dos processos de evolução. Pelo menos nos casos que eu já atendi, esse resultado gera bastante reflexão e também faz com que muitas vezes a gente recalcule rota, né? Relembre algumas situações do passado que de repente podem ser melhoradas, enfim, existem diversas frutos que você pode colher aí dessa roda da vida. Mas como que eu aplico? Busca na internet, em vários lugares aí vocês vão achar modelos de roda da vida. Buscando na internet, você vai ver que tem uma rodinha e ela está dividida em 8 partes e tem aí essas 8 partes para a pessoa avaliar. O que você vai qual que é a ideia, né? Estabelecendo uma anamnese, fez uma anamnese bem feita, o que você vai fazer para fazer a tal roda da vida? Então, a ideia é você pegar aí e começar a avaliar junto com o seu paciente de 0 a 10, qual a nota que ele dá para cada uma daquelas áreas, tá? Então, ela não precisa, a ideia não é dar a nota que ela gostaria de ter dentro daquela área, mas aqui aqui ele está naquele momento. Então, ele vai avaliar a saúde, a carreira, o dinheiro, a família, as amizades, a espiritualidade, os relacionamentos amorosos e os hobbies. Eu gosto, gente, quando eu aplico essa ferramenta, eu gosto de perguntar o porquê. Porque a ideia realmente não é só avaliar de 0 a 10 como ele está, mas muitas vezes entender exatamente por que é que ele deu aquela nota. Então, não é só o conteúdo da roda, você entende? É também o conteúdo da roda, mas também todas os porquês daquela situação. Então, olha, avalia o porquê é que ele está daquele jeito, né? Então, olha, se você entende que você está na saúde 7, por quê? Porque eu de repente poderia praticar um esporte, de repente não pratico, enfim, eu estou 3 em dinheiro, porque realmente hoje eu estou desempregado, enfim, você vai começar a pegar exemplos do que ele entende que é cada uma daquelas situações, tá? Então, quando você faz isso num processo, por exemplo, de anamnese, além de entender como ele se avalia em cada um desses processos, você vai, de certa forma, também entender o que ele acha que é aquela área da vida dele. Então, o que ele entende por saúde, o que ele entende por família, o que ele entende por relacionamento amoroso, quais expectativas dele em relação ao relacionamento amoroso, por exemplo, o que ele entende por espiritualidade. Então, você consegue avaliar não somente os aspectos relacionados à roda, eu acho que isso, enquanto psicólogos, é muito importante a gente ter essa expertise, de certa forma, começar a entender que não é só aquela resposta que ele deu naquele formulário, mas também todas as outras questões que estão envolvidas dentro daquela resposta, tá? Então, você perguntar, ele avaliar de 0 a 10, cada campinho da roda, e ele explicar o porquê, vai te trazer muito mais informações
do que somente fazer a roda da vida. Você entende que é muito maior do que, de repente, você somente fazer a roda? É muito maior que isso. Ele falando de 0 a 10, você vai pintar aquele campo até a área que até o mais ou menos 70% ou 7, né? Até mais ou menos 8, até o 1, ou seja, a roda ela vai ter vários aspectos assim. Se vocês olharem aí, buscarem na internet, vocês vão achar várias rodas da vida para ver mais ou menos o exemplo, tá? Aí, gente, terminando tudo isso, ele fez toda a avaliação aí de todas as áreas da vida dele. Eu acho que é onde mora a estratégia de ouro, é onde mora aí uma das chaves que pode te ajudar bastante no processo de estabelecimento de metas junto ao seu paciente, tá? Depois que ele fez a tal roda da vida, o que que você tem que fazer? Qual que é uma estratégia que eu acho muito bacana e que eu adoto e que, de certa forma, funciona muito bem, de uma maneira muito prática e objetiva, a pessoa consegue fazer com que ela entenda que ela precisa estabelecer algumas metas na vida dela. Você vai pegar, pedir para aquela pessoa, para o seu paciente olhar para aquela roda, avaliar aquela roda e faça a seguinte pergunta para ele. Gente, essa daí vocês vão anotar, que eu acho que é importante. Que área que essa pessoa pode dar mais ênfase e que vai influenciar positivamente todas as outras áreas? Veja bem, a pergunta que eu estou fazendo para ele não é a área menor e que ele pode melhorar. Não é sobre isso, na área que ele deu uma pontuação menor e que ele pode melhorar, mas a área que ele pode dar mais ênfase, que ele vai influenciar positivamente todas as outras áreas, tá? Então, é diferente, né? Não é porque ele tá ruim numa área e que ele precisa dar mais ênfase naquela área. Na verdade, não. Ele pode estar ruim aquela área, porque ele está ruim numa outra área, e que se ele influenciar positivamente, se ele der mais ênfase positiva numa das áreas que ele está mais ou menos, pode reverberar positivamente para todas as outras áreas, tá? Vou tentar dar um exemplo prático, vamos lá. Muitas vezes a pessoa, vamos supor que ela esteja com depressão. Pode acontecer que paciente com depressão e que ele diga que ele deixou de praticar algum esporte, deixou de cuidar de ter um hobby, perdeu o emprego por conta de situações relacionadas ao comportamento dele, em questão, porque ele não estava tratando a depressão, perdeu o relacionamento, enfim, ele teve uma roda da vida muito próxima do eixo. Então, todos os campinhos lá ele colocou 5, 3, 1, é uma suposição. Aí, vamos supor que, de repente, ele coloque lá que um dos campos que ele está mais debilitado é a questão financeira, né? Porque tudo isso gerou consequências financeiras muito importantes para ele. E aí eu pergunto para ele que área que ele acredita que, se ele der mais ênfase, ele vai influenciar positivamente em todas as outras áreas, e ele me responde que pode ser a financeira, porque ele acredita que essa está pior. Você acha que, se ele der ênfase na área financeira, ele vai conseguir resultados positivos na saúde? Dependendo do caso, não. Então, qual que é a área que ele tem que dar mais ênfase? Provavelmente na área da saúde, na área dos hobbies, na questão da família. Se ele se ele potencializar as ações dele para questões relacionadas, por exemplo, ao hobby, pode ser que ele influencie positivamente para a questão financeira, porque vai ajudar ele a ter mais energia para buscar um emprego.
que ele influencie positivamente também na questão dos relacionamentos amorosos, da família. Então, ele dando mais ênfase para uma, ele influencia positivamente em todas, e não significa necessariamente que ele vai dar ênfase naquela que está pior. Às vezes ele dá uma ênfase maior naquela que ele está melhor e consegue influenciar positivamente todas as áreas. Então, a ideia da roda é justamente a gente fazer uma avaliação completa e tentar entender. Eu acho que é essa a estratégia de ouro. Que área da vida que, se eu der um pouquinho mais de ênfase, eu posso influenciar positivamente no maior número de áreas ou em todas as outras áreas, entendeu? Então, faça essa estratégia, utilize a ferramenta da roda da vida nesse primeiro contato ou então no follow-up, que eu tenho certeza que, de certa forma, vai gerar algumas situações aí, alguns resultados bem positivos na clínica.